A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje dando prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre, queridos, estamos estudando o tema Cremos. Estamos aí nos aprofundando nas principais doutrinas bíblicas. E a lição de hoje, queridos, que vamos estudar, será a lição de número 3, que tem aí como título Em Jesus Cristo, o nosso Salvador. O texto bíblico da lição se encontra lá no Evangelho de São João, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 18. Se você aí não tem uma lição em mãos, querido, e quer acompanhar esta aula, faça a leitura desse texto bíblico, João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18, que é a base da nossa lição que vamos estudar hoje. O destaque da nossa lição se encontra lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: João disse o seguinte a respeito de Jesus, aqui João Batista, né? Este é aquele de quem eu disse, e ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Aqui temos aqui o relato, né, de João Batista, falando aí de Jesus, né, o momento em que João Batista avista Jesus, né, e ele então profere essas palavras a respeito do nosso Mestre Jesus Cristo, né. A introdução da lição diz assim: Jesus de Nazaré, Rei dos reis e Senhor dos senhores, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz e Pai da eternidade. Quantos adjetivos podemos afirmar sobre a pessoa de Jesus? Quando estudamos a disciplina História na escola, uma das primeiras informações a conhecermos é sobre o seu conceito. Aprendemos sobre o conceito de História, que ela é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem no tempo. Em seguida, estudamos que a divisão do tempo no Ocidente se dá em AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Embora a escola que você estuda não fale sobre Jesus de Nazaré, ela reconhece o meigo nazareno como ponto de partida da nossa história moderna. Estudar sobre Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, além de nos aproximar mais de Deus, enriquece-nos o conhecimento sobre o Deus verdadeiro e o seu Filho, e a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviastes ao mundo. João 17:3. Por isso, o Senhor Jesus é o tema central do estudo desta semana. Então, queridos, hoje nós vamos estudar aí mais uma doutrina bíblica, né? Nós já estudamos aí sobre a bibliologia, né? Que é a doutrina sobre a Bíblia Sagrada, na aula de número 1. Estudamos aí sobre teologia, que é a doutrina sobre Deus, na lição 2, né? E hoje nós vamos estudar sobre cristologia. O que é cristologia? Cristologia é a doutrina sobre Jesus Cristo. É o estudo sobre Jesus Cristo. Na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, lá no capítulo 4, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, está escrito assim: cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Gerado do Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado, que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado,
pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos ao terceiro dia, e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai, e de onde intercede por nós, e voltará para buscar a sua igreja. Mas quem era Jesus de Nazaré? Já é o ponto 1 da nossa lição. Quem é Jesus de Nazaré? O nome pessoal, Jesus, vem do hebraico Josué, que significa aí o Senhor é salvação. É o nome dado ao Filho de Deus antes do seu nascimento, por orientação divina. Um lembrete aí do grande propósito de Deus na encarnação, que é salvar e livrar o homem da escravidão do pecado. É importante, queridos, observar que a Bíblia mostra-se aí cuidadosa em designar uma pessoa particular, em um tempo particular na história, para incorporar a salvação de Deus. Não se trata então de uma pessoa qualquer, né? Mas daquele a quem chamavam Jesus de Nazaré, o carpinteiro, o filho de Maria. Uma característica ímpar do cristianismo, queridos, é estar aí vinculado a uma personagem histórica e não relegado a sistemas filosóficos que são apenas aí produtos do raciocínio e imaginação humanos. O cristianismo está aí então, queridos, ancorado nos eventos históricos de uma pessoa histórica, que é Jesus Cristo. Deve-se salientar também que, embora o nome Jesus retrate aí a sua humanidade, a Bíblia registra cuidadosamente a maneira do seu nascimento, diferente da mera procriação natural. Ele nasceu de uma virgem. A sua conceição foi miraculosa, obra criativa do Espírito Santo, mediante o poder do Altíssimo, que sombreou a Virgem Maria. Este fato foi profetizado pelo profeta Isaías mais de 700 anos de ocorrer tudo isso. Você pode ver lá, Isaías capítulo 7, versículo 14. E a profecia cumpriu-se aí no devido tempo, de acordo com os registros dos evangelhos. Jesus difere de nós, queridos, por esta característica única. Duas naturezas numa só pessoa. Jesus é Deus e Jesus é homem. Jesus é 100% Deus e é 100% homem. Ele estava isento de pecado, protegido pelo Espírito Santo dos efeitos da queda de Adão. Não obstante, seria submetido aos mesmos testes que temos como seres humanos e nos representaria diante do tribunal celeste. Ele era homem, mas não era um mero homem. Lá em Zacarias 9:9, apresenta-o literalmente como o justo e o Salvador. O segundo ponto da lição, queridos, ele viveu, né? Jesus Cristo veio ao mundo a fim de viver aí uma vida impecável, para servir de exemplo de perfeita retidão, para ser um modelo pelo qual os seus discípulos poderiam orientar a própria conduta. Não somente ele nasceu sem pecado, mas também viveu sem pecar. Um importante termo nessa conexão, queridos, é o kenosis, que é aí o esvaziamento de Jesus. Durante a sua jornada terrena, Jesus esvaziou-se, né? Ou então ele se despiu da sua glória que ele desfrutava com o Pai, lá na eternidade. Embora a sua glória tivesse rebrilhado em algumas ocasiões, como lá na espetacular transfiguração em um monte na Galileia, grande parte do seu ministério terreno foi realizado em e pelo poder do Espírito Santo. Jesus orou
para que essa glória, né, lhe fosse aí restaurada. E isso aconteceu após a sua ascensão ao céu. A grande doutrina da kenosis, que é o esvaziamento de Jesus, recebe ali a sua ampla expressão lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Lá está bem explicado. Faça a leitura desse texto para você entender melhor a respeito da kenosis de Jesus, ao esvaziamento da glória de Jesus. Os conceitos dos ofícios divinos de Cristo estão aí vinculados ao que ele é e ao que ele veio fazer. Pois Jesus é profeta, é sacerdote e é rei, ungido por Deus. Cada um desses termos enfatiza a mediação de Cristo entre o Pai, no céu, e as pessoas aqui na terra. O terceiro ponto da lição: mataram Jesus. Isso mesmo, sobre a morte de Jesus, né? Embora aí Jesus tivesse aí vindo ao mundo, queridos, por meio de um milagre, né? E vivido aí uma vida miraculosa, cheio de poder, né, em milagres, a razão central da encarnação, queridos, era a sua morte. O trecho de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, o declara de modo sucinto, né? Diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Jesus veio ao mundo, queridos, primariamente a fim de morrer. A sombra da cruz estava aí sobre ele desde o seu nascimento. A cruz é o evento central de toda a história. Ela distingue aí o cristianismo dos demais sistemas religiosos. O cristianismo recebe aí a sua maior significação não através da vida e nos ensinamentos do seu fundador, por mais importantes que sejam tais coisas, né? Mas sim através da sua morte. Os 4 evangelhos não são biografias no sentido ordinário do termo. Esses evangelhos apressam-se através da vida e dos ensinamentos de Jesus, a fim ali de chegar aos eventos que conduziram à sua morte. Por exemplo, João chegou à última semana, a semana da paixão, no capítulo 12, ainda na metade do livro. Isso nos mostra a importância que o Espírito Santo, através dos escritores dos evangelhos, dá a esse espantoso espetáculo. As epístolas estão saturadas de referências à cruz e ao sentido da morte de Cristo. Quando Jesus disse: está consumado, e morreu, a sua obra pela nossa redenção estava completa. Mas uma coisa ainda precisava fazer, que era ressuscitar, tendo em vista também a nossa ressurreição. E é o assunto aqui do ponto 4, partindo para o final da nossa aula já, que diz: mas ressuscitou, né? A ressurreição de Cristo, queridos, é a ousada proclamação ao universo de que a morte de Cristo foi eficaz, que as forças das trevas haviam sido conquistadas e que, em triunfo, o vitorioso Cristo ressurgia do sepulcro, garantindo assim a nossa própria ressurreição. O grande capítulo da ressurreição de Cristo, queridos, que é 1 aos Coríntios, capítulo 15, encerra-se ali com um anúncio, né, estático. Diz assim: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isto. Importa-nos então, queridos, enfatizar que a ressurreição de Jesus foi corpórea e genuína e o fez sair aí do estado de morte real. Jesus não estava dormindo, Jesus não estava desmaiado, Jesus estava morto. É um milagre cardeal da Bíblia, sobre o qual repousam aí, queridos, a fé e a nossa salvação. Aqueles que eliminam aí categoricamente a possibilidade de milagres no universo, tentam aí, queridos, desesperadamente uma resposta à ressurreição de Jesus. Alguns até negam que ele tenha realmente morrido. Afirmam que ele simplesmente desmaiou, recuperando-se na umidade do túmulo. Mas pense comigo, um Jesus meio morto ia se arrastar para fora do sepulcro, dificilmente teria então inspirado os apóstolos a arriscarem suas vidas na proclamação do Evangelho. Outros então asseveram que somente o seu espírito foi ressuscitado. Mas os discípulos puderam tocar em Jesus. Ele não era apenas um fantasma ou um espírito. Ainda outros dizem que Pedro caiu no sono quando estava a bordo do barco. Sonhou que Jesus estava na praia. E ainda dormindo, pulou para fora da embarcação e em seu sono caminhou até a praia. E ao despertar, viu as cinzas de um acampamento do dia anterior, que alguém havia deixado. E tudo lhe pareceu tão real que começou a dizer que tinha visto a Jesus. E isso levou a outras pessoas a terem alucinações e pensar que também tinham visto Cristo ressuscitado. Mas aqueles que concordam, queridos, com essa ideia, precisam então ter uma grande fé, para crer que Pedro não acordou ao atirar-se na água, a hora que ele pulou do barco, e que sua alucinação foi tão forte o suficiente para convencer a todos os discípulos e as outras pessoas de ter visto Jesus e as fazê-lo também acreditar nisso. Ainda outros, queridos, entendem que os discípulos, em seu entusiasmo ali, mentiram sobre os fatos. Mas novamente, queridos, dificilmente se disporiam eles, então, a morrer pelo Evangelho se soubessem em seus corações que estavam mentindo? Vários pontos inequívocos que provam a ressurreição de Jesus precisam ser relembrados. Uma pedra foi rolada para a entrada do sepulcro, tapando o sepulcro. Mas quem a teria rolado para fora? Os judeus e os romanos haviam deixado ali uma guarda, e não foram essas sentinelas que rolaram a pedra para fora da boca do túmulo. Por certo, os soldados estavam cientes de que seriam condenados à morte se o fizessem. Quanto aos discípulos, estavam com medo, escondidos, e as mulheres que vieram ao sepulcro não tinham forças para removê-la. A resposta da Bíblia, que anjos foram responsáveis pela retirada da pedra, queridos, é a única explicação sensata. E o testemunho de mais de 500 pessoas, cobrindo aí nada menos de 10 aparições do Senhor, serve então de poderosa confirmação à realidade do evento. Qualquer pessoa da época poderia aí facilmente rebater o testemunho deles, enquanto os evangelhos eram escritos. No entanto, queridos, não há evidência de que alguém tenha podido contestar os discípulos. Ademais, a parte de uma genuína ressurreição, ninguém pôde explicar de modo adequado
a mudança dramática ocorrida nos discípulos. Teria sido necessário muito mais que alucinações em massa para levá-los a obedecer ao Senhor e permanecer em Jerusalém e esperar ali pelo prometido Espírito Santo. Além disso, queridos, os judeus não puderam apresentar o corpo do Senhor. O argumento favorito era que os discípulos o haviam roubado durante a noite. Mas não é fácil livrar-se de um cadáver, queridos. E não há a mínima indicação de que os líderes judeus tenham aí comissionado quem quer que fosse para dar busca ao corpo de Jesus. Muito pelo contrário, eles deram dinheiro aos soldados para que mentissem sobre o que havia presenciado. Examinando-se os fatos de modo objetivo, conclui-se que não existe explicação adequada para a sobrevivência, o crescimento e o impacto sobre a civilização mundial da minúscula igreja de Jerusalém à parte do túmulo vazio. Embora o Senhor esteja aí, queridos, separado fisicamente de nós, podemos desfrutar de união genuína com Ele, por meio do ministério do seu Santo Espírito, o qual nos foi dado para que tomasse aí das realidades de Cristo e se aplicasse aí aos nossos corações. Jesus Cristo, pois está, queridos, à nossa disposição. Hoje em dia, não mais aí limitado às restrições físicas, como em seu ministério terreno. Essas são, queridos, de fato, maravilhosas bênçãos disponíveis a nós por causa da vida, da morte, ressurreição, ascensão e exaltação de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.